Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa a hora que você vai assistir, não passa essa live ou esse vídeo que vai chegar para você. Talvez seja a resposta que você precisa para sua vida. Vai já chegando, já vai compartilhando, vai me dando boa tarde, bom dia, vai me dando aí, gente, povo de Deus abençoado, graça, paz e saúde do eterno Deus seja sobre sua vida. Hoje nós vamos falar sobre você aprender a viver nas estações. Isso vai ser tremendo para a sua vida. Lógico que não dá para dar todo o conteúdo, mas eu vou entregar algumas sementes para você hoje. Quem está animado aí, já diga glória a Deus. Paz, Renata, paz, Janaína, Deus abençoe. Você que está aí, já vai compartilhando a nossa live agora. Já vai marcando alguém aí. A gente vai falar sobre aprendendo a viver nas estações. Talvez você está vivendo um ciclo de repetição na sua vida, porque ainda você não entendeu a estação que você está vivendo. E é importante você entender a estação que você está vivendo para que você possa romper para o próximo nível. Às vezes você está bloqueado no nível porque não passou ainda por esse nível que não aprendeu a viver. Amém? Paz Fernanda, paz, Sheila, Deus abençoe. Vai marcando a galera aí, vai chamando para esse tempo incrível que a gente vai estar aqui. Vou dar um tempinho, mais 2 minutinhos. A gente daqui a pouco vai começar, prometo ser rápido, breve e bem pontual para você, amém? Dando os recadinhos. Vocês sabem que eu tenho um livro, né? Estou fazendo divulgação. Existe Milagre Financeiro, você que não adquiriu, depois me chama no inbox. É um livro tremendo de instrução. Se alguém já leu, dá um spoiler aí, fala se está sendo bênção para a sua vida, né? Para compartilhar com os amigos aí. Eu fiz uma live ontem pelo YouTube, pelo canal, e eu falei do que Deus foi tratando comigo ao longo desses anos sobre riqueza. Que é bem na verdade, a gente fala que, seja a vontade de Deus, a gente fala, não, Deus está no controle, a gente fala um monte de coisa, mas na verdade, como que você se sente quando as coisas começam a faltar, quando as portas estão fechadas, quando o nível você só perde, você compra e perde, carro quebra, prestação atrasada, o nome vai sujo, mesmo estando diante de Deus. Seja verdadeiro. Você se sente frustrado, você se sente triste, você se sente abatido, você pergunta onde está Deus, né? Você tenta justificar isso. A gente vai falando para as pessoas, mas dentro da gente não é verdade, é uma tristeza. Aí a pergunta que foi que Deus me fez, existe milagre financeiro? Porque na verdade, para Deus mudar a nossa história, guarda isso dentro do seu coração, para Deus te dar riquezas, dinheiro, é muito rápido. Deus pode te dar milhões, de um dia para a noite. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus pode fazer isso de forma muito rápida. O problema não é o dinheiro que você tem, mas é a pobreza que você carrega. É forte isso, né? O problema é a pobreza mental dentro da sua mente, os bloqueios que você tem emocionais, né? Há um autor que diz que dinheiro é emocional, e é verdade isso. Grande parte dos nossos endividamentos estão pautados nas nossas emoções, né? Pelas emoções a gente acaba comprando, a gente quer provar para os outros, a gente quer se mostrar superior às pessoas, a gente vive a vida toda tentando a aprovação das pessoas, e aí a gente pega o nosso recurso e acaba gastando em coisas que não é para gastar. Então Deus foi tratando isso comigo, tá? Foi tratando essa questão. Agora já vamos entrar aqui no assunto hoje sobre os tempos e estações, senão não dá tempo. É muito rápido, passa muito rápido, não dá para entregar todo o conteúdo. Então, talvez essas lives que eu faço seja importante para você romper esse ciclo de escassez. Foi o que Deus fez na minha vida e o livro que eu escrevi, por mais que tenha erros, lembrando que foi a editora que não corrigiu, porque eu paguei para que eu viesse isso, não tinha feito eu mesmo a correção ortográfica. Tem alguns erros, mas nada vai tirar o conteúdo do livro para seu crescimento. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você aqui um texto. Eu estou falando sobre aprendendo a viver a estação. Você precisa saber qual é a estação que você está passando, tá? Então, eu vou ler aqui um texto com vocês para a gente dar como pano de fundo do que eu quero construir, a ideia que eu quero construir com vocês. Gênesis capítulo 8, verso 21. Gênesis 8, verso 21. Lembrando que o contexto Noé, a arca repousa, né, sobre o Monte Ararat. Noé sai da arca porque a água abaixa, Noé sai da arca.
Noé faz um altar e Deus sente o cheiro e faz uma aliança aqui, colocando o arco no céu. Não é o arco de íris, é o arco no céu, para Deus lembrar da aliança que não destruiria a humanidade mais por água. Mas olha o que o texto vai dizer, verso 21. E o Senhor sentiu o cheiro suave, lembrando, o cheiro dos sacrifícios que Noé fez. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus está dizendo, não vou destruir, porque isso não vai mudar a intenção do coração do homem. Seus pensamentos são malignos, por causa da semente chamada pecado, que entrou dentro do homem. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Aí verso 22, esse é importante. Enquanto a terra durar, guarda isso, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, antes do dilúvio, ainda não tinha sido esta palavra sobre semear e colher. Primavera e inverno, né? Ou verão e inverno, sobre as estações, frio e calor. Mas após a aliança que Deus faz, depois de restaurar a terra pelo dilúvio, Deus agora olha para Noé e faz uma aliança com ele. E a aliança, Deus estabelece um ciclo de estações. Você sabe que nós temos 4 estações, tá? Mas não é só estações para a terra, para a natureza, é estação para nós. E precisamos entender isso. Então a estação é um tempo determinado, estabelecido. Um tempo que Deus nos deixou para que possamos nos movimentar e viver a vida. Então a estação não é simples sobre calor você ir para a praia, ou sobre a primavera você ir para um parque ver as árvores floridas, ou sobre o inverno você se aquecer. Não, tem a ver com a natureza, mas também tem a ver com o nosso modo de viver. Então Deus não colocou isso aqui à toa. A palavra sementeira é zera no hebraico, que significa semear. Então Deus está dizendo, há um tempo de você semear. Semear tem a ver com trabalho, tem a ver com ideias, tem a ver com produtividade, tá? Aquele que tem semente, semeia. Então, dinheiro é semente, ideias são sementes, trabalho são sementes, ajuda ao próximo é semente. Então Deus está dizendo, haverá um tempo determinado para semear. Haverá um tempo da cega, que é a colheita. Então, existe um tempo para você semear e existe um tempo para você colher. Deus está ditando a Noé isso. Deus está fazendo uma aliança. E presta atenção, quando quebra-se uma aliança, quebra-se um princípio. E se você quebra um princípio, você vai ser quebrado por ele. Amém? Então Deus está dizendo, olha, eu tenho uma aliança, o homem é mau, mas para que o homem viva na terra, eu estou determinando passos, processos, fases, para que o homem passe. Então existe o tempo de você semear e existe o tempo de você colher. Não é o mesmo tempo. Para ficar mais colocado na sua cachola, para que você pegue com mais entendimento isso, e você aprenda a viver a fase ou o momento seu. Às vezes você está fazendo no tempo errado. Você quer semear no tempo errado e você quer colher. O que vai acontecer se você semeia em um tempo que não é adequado? Você não vai ter colheita. E o que vai acontecer com isso? Quando você semeia no tempo errado, você não tem colheita, você perde tempo. Você perde vida. Você anda em ciclos, você não sai do lugar. Então é como se você perdesse literalmente seu tempo, perdesse dia seu, gastasse um tempo em vão, porque você vai esperar o resultado e o resultado não vai vir. Então a culpa não está em Deus. Deus disse agora para Noé, enquanto tiver o homem, a maldade está. Mas para que você caminhe, Noé, em verdade, eu estou estabelecendo o tempo de você semear, o tempo de você colher, o tempo do frio, o tempo do calor, o tempo do verão, o tempo do inverno,
e não cessar, não vai cessar, ou seja, é até a eternidade, vai acontecer isso. São as fases da terra, as nossas fases. Mas para que você fique comece a entender isso, nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus e prestar atenção nela. Você sabe que nós estamos no hemisfério sul, e Deus fala com o povo de Israel no hemisfério norte. Então, enquanto aqui é verão, lá é inverno. Enquanto aqui é primavera, lá é outono, e vice-versa, né? Só que aí como que eu vou pautar se as estações são diferentes entre os hemisférios? Como que eu vou pautar o que Deus está dizendo aqui para mim? Tá? Então, no ciclo da Terra, escuta, no ciclo da Terra, existe a estação para o hemisfério sul, que é o nosso. Então, de plantar, de colher. Naturalmente, quem trabalha no campo sabe muito bem disso. No hemisfério norte, também a mesma coisa. Mas agora, eu não sou uma árvore. Eu posso me parecer ter um arquétipo disso, um modelo disso, certo? Mas eu não sou. Então, como que eu vou agora aplicar isso na minha vida se eu estou aqui e o que Deus está dizendo, se fosse no literal, para lá? Aí a gente precisa voltar para a palavra, aonde Deus estabeleceu. Deus, no livro de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, ele estabeleceu suas festas, que são pães asmos, primícias, né? Vai ser festa do tabernáculo, Pentecoste, festa de Yom Kippur, e as festas que Deus está determinando. Então, como agora eu aqui vou conseguir estabelecer na minha vida o ciclo de semear, o ciclo de colher, como que eu vou entender isso na minha vida? Simples, vamos lá. Êxodo capítulo 12, quando o povo sai do Egito, Deus vai dizer, vamos lá em Êxodo capítulo 12, estou trazendo um entendimento, construindo uma ideia com você. Então lembra, Noé sai da arca, Deus acaba de matar o povo, né? Deus acaba de dizimar a humanidade, tá? Então Noé sai da arca e Deus começa, através da família de Noé, construir um povo, formar uma nação, que ele diz que é uma nação dele. Então Deus disse, eu tenho uma aliança, vocês são maus, então um homem vai ser mau, desde a sua infância, mas o homem precisa viver nessa terra, então eu estou ditando como você deve viver, para que você cumpra meu propósito, para que você faça a minha vontade, e não seja doloroso, não seja difícil. Então Deus estabelece as estações. Só que essas estações que Deus está estabelecendo para Noé, não é só estabelecendo uma estação de plantar e colher na terra física, mas também ecoa na eternidade. Deus fala no eixo de eternidade, ele fala ao mundo físico e ao mundo espiritual. É a palavra rema, né? E a palavra logos. O logos é a aplicação, a rema é a palavra revelada. Então quando Deus fala, automaticamente na palavra que ele está liberando tem a rema e tem a logos. A rema é a palavra viva, a logos é a palavra aplicada, é a palavra que faz. Amém? Então é isso. Então Deus está falando, então Deus está dizendo, tempo de plantar, tempo de colher terra, mas o tempo do homem. Então agora para que você se situe, como que eu vou entender o tempo meu de ser? Como que eu vou saber, apóstolo, o tempo que eu tenho que plantar? Como que eu vou saber o tempo que eu tenho que colher? O tempo que eu tenho que descansar, o tempo que eu tenho que avançar. Como? Então, vamos em Êxodo agora, capítulo 12. Deus está dizendo ao povo que está saindo de um sistema de escravidão, como eu e você estávamos no mundo, estávamos presos ao sistema Egito, o sistema mundano, que seguia os padrões mundanos, a liturgia mundana. Agora é como nós estivéssemos saindo da arca. Entramos no tempo da salvação, estamos saindo por um tempo agora em Deus, o tempo de Deus, tá? O tempo de Deus para a minha vida. Então agora, nesse tempo de Deus, como que eu vou viver? No mundo, eu vivia conforme o rudimento do mundo. A Bíblia vai dizer, o Deus desse século. Então, esse século fala de tempo, era,
Cosmo, ele vai falar sobre um sistema. Esse sistema é dominado por um Deus, certo? Mundano, podemos chamar de Satanás, enganador, podemos chamar de Mamon. É o Deus que rege com o seu império esse século. Só que a gente entrou na arca. Nós aceitamos, entregamos a nossa vida ao Senhor. E agora a gente está vivendo no tempo de Deus. E aí no tempo de Deus, Deus também nos orienta. Como orientou Noé, também está nos orientando. Como viver neste tempo. Então, Êxodo capítulo 12, verso 2 vai dizer: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Que mês é esse? É o mês de Nissan ou Abib. Abib é primavera. Então Deus já disse, vamos lá, que o povo estava saindo e agora aquele mês seria o primeiro mês. E nesse mês foi estabelecida uma festa chamada Pessah, que é a Páscoa que nós conhecemos. Note que o povo, para ser liberto, teve que fazer a Páscoa no dia 14 de Abib, ou Nissan. Então Deus faz a Páscoa. E aí o povo é liberto do Egito. E Deus diz, agora, esse mês é esse tempo. Então, a partir de agora, vocês vão contar a partir daqui. A partir desta festa, a partir desse dia, vocês vão começar a viver neste período de tempo em mim. Agora, vamos lá. Onde que cai para nós aqui no nosso hemisfério o tempo da gente, que é esse tempo aqui? É o tempo de entre março e abril. Então, todas as vezes entre março e abril, se começa um calendário de Deus para mim e para você. Alguém está entendendo? Se está aí, diga amém. E diga, fale mais, que aí eu falo mais. Vou dar um tempinho para você. Vamos interagir. Amém? Aqui não é um monólogo. Então vamos interagir. Vocês estão entendendo? Então, eu não consigo entender essas coisas, eu não consigo compreender. Eu estou te dando agora pausadamente, estou te dando de forma bem simples para que você entenda como que você vai caminhar a partir das estações. Tá? Então vamos aí, ó. A Sheila está dizendo, a Sandra está dizendo, cadê o povo que está aí? Coloca aí, fale mais, amém, estou recebendo. Então, Deus estabeleceu, ó, você é mal, a humanidade é mal, só que você é meu povo. E você precisa entender como conviver no meio deste mundo pecaminoso. Você precisa aprender como você deve se movimentar diante deste mundo pecaminoso. E você é meu povo, eu quero que você prospere. Eu quero que você cresça. Querido, se existe alguém que quer que você cresça, é Deus. Não tem lógica Deus se apresentar como um Deus todo-poderoso, o Deus Senhor de riquezas, ouro, grandezas, Rei dos reis, Senhor de senhores, e você viver uma vida de pobreza. Então, na verdade, o seu conceito de Deus é que está errado. Porque Deus não vai mudar porque você pensa e vive desse jeito. Deus continua sendo Deus. Ele sabe quem é. Então presta atenção nisso. Vamos lá. Então, qual é o mês? Mês de Abib e Nissan. Abib é primavera. E Nissan, primeiro mês, aonde Deus estabeleceu uma festa. Esta festa se chama festa de Pessah, no dia 14 de Abib ou Nissan. No nosso hemisfério sul, cai entre março e abril. Ponto. Agora, para ficar simples, para não entrar no quesito profético da coisa, o que acontece nesse período de estação na minha vida e na sua vida? O que nós devemos entender que vai acontecer nesse período? Foi ditado algo. Então, a primeira coisa que aconteceu no período de primavera, no período da primavera espiritual, houve morte. Mas essa morte foi uma morte que trouxe libertação. Vamos lá. Pessah é a morte do cordeiro e a libertação do povo. O livramento. Lembre-se que
nas portas tinha que ter marcado, né? A mesuzá significa significa umbrais da porta. Então, onde tinha a marca dos umbrais, o sangue, o Espírito, porque primeiro passou Deus, o texto vai dizer, primeiro passa Deus e depois passa o anjo da morte. Então Deus passa averiguando vai lá ler o texto que você vai ver, passa averiguando as casas que estão marcadas e depois vem o espírito de morte. Então presta atenção, nesse período, ou você vai perder, se você não entender, nesse período entre março e abril, você vai perder, vai se frustrar, vai perder coisas vão morrer na tua vida, projetos vão morrer, se você não entender isso. Se você não compreender isso, nesse período você vai ser atacado e vai perder. Porém, se você entender, você vai se blindar, andando dentro de princípios, que é os umbrais da porta sendo marcados. E aí o que vai acontecer? A bênção do livramento. Ou seja, o anjo da morte vai passar e a sua casa vai estar protegida. Então, agora, ficou claro isso para você? Então, nesse período, Deus passa sobre a face da terra. Está marcado na história. Foi um período bíblico, Deus estabeleceu isso. Aonde se cumpriu isso também? Dentro do Novo Testamento, a morte de Jesus. Jesus morre nesse período. Lembra? O arquétipo, o modelo, a figura da Páscoa era Cristo. Amém? Então, era um princípio que deveria ser cumprido. E Cristo cumpriu esse princípio. Amém? Então, o povo foi liberto do Egito físico, mas precisava ser liberto do Egito espiritual, do sistema espiritual, da escravidão espiritual. Então, agora Jesus morre nesse período pascual. Jesus é o cordeiro mudo. Ele vai ao matador e ele morre. Certo? E aí ele nos traz libertação de um sistema agora espiritual. Então, nós estávamos presos a um sistema e não tínhamos acesso a Deus. Agora Jesus abre o caminho, a libertação. Então Deus passa, o Cordeiro Jesus morre, e agora ele abre um caminho, e aí é ditado um novo tempo também, a mesma coisa. Um tempo profético foi estabelecido. Então, nesse período, ou vai haver morte, mas agora, o que vai acontecer? Essa morte, quando você entende, não é a morte dos seus sonhos. Esta é um desprendimento. Você está reiniciando. Amém? Você está reiniciando uma nova fase. Então, tudo que você tinha que conquistar, tudo que você tinha que fazer, ou coisas que você não conseguiu, nesse período zera. Morre. Zerou tudo. Começa um novo ciclo. Então, toda vez que chega maio e abril, março e abril, você está entrando num novo ciclo profético. Agora vamos lá. Para ficar mais gostoso a nossa leitura e o nosso destaque aqui, nossa forma de ensino. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, também se conecta a isso. Olha o que Salomão vai dizer. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, agora Salomão, o pregador, ele vem trazendo este entendimento, dizendo que tudo há um tempo determinado, ou seja, está marcado na história esse tempo. Pode acontecer o que quiser, pode haver guerras, rumores de guerras, pode haver morte, esse tempo vai acontecer. Você querendo ou não, você vai passar por esse tempo. E se você entender, você não vai morrer nesse tempo, mas pelo contrário, você terá produtividade nesse tempo. A palavra tempo aqui, se eu estou falando certo, é zemen. Eu acho que é isso, zemen. Ou zemen. Significa tempo, época, período, estação, festividade, sorte e destino. Olha só. O tempo aqui que Salomão está dizendo, tudo tem seu tempo, ele está dizendo numa forma literal. Tudo tem a época, o período, a estação, a festa e a sorte no destino, nesse período. Ficou claro para você? Então, nesse período entre março e abril, está o seu destino,
o seu tempo determinado, sua estação, sua época. Para quê? Para você começar a ser produtivo. É o tempo de você semear. Aonde que você começa a semear? Entre maio, março e abril. Deus está dizendo. Agora você quer semear em dezembro, ou você quer semear em janeiro, ou você quer semear em novembro, ou você quer semear em período errado. Quer comprar no período errado. Ah, porque no final do ano eu tenho que fazer isso. Então você vai quebrar um princípio. E pelo princípio você vai ser quebrado. O que vai acontecer? Vai desperdiçar sementes. Você vai fazer o quê? Desperdiçar sementes. Porque está no período errado. Olha o que ele vai dizer. Então, o tempo está marcado. Tempo debaixo do céu, período. A palavra tempo também, é determinado, aqui nesse texto se encaixa com et. E et não existe tradução, né? Alguns vão dizer que é otot, ou ot, que é um sinal. Mas vamos lá. Tempo era período do ano, estação do ano. Então, tempo determinado é um período, um sorte ou destino. Um período, uma estação, uma época. Tempo é um período, uma estação, uma época. Et é estação do ano. Então, nessa estação do ano, nesse início de estação do ano, é um período de Deus semear. Ficou claro? Quem está entendendo aí, diga é forte. É forte. Eu estou falando de coisas que eu aplico. Coisas que eu aplico já há alguns anos. E eu não aplico só, eu não estou contando aqui só para com meio de ensinamento, estou falando meio de prática, tá? É prática, eu pratico isso, eu faço isso. Agora você quer comprar casa no tempo errado, você quer montar empresa no tempo errado, mas eu estou acelerado para mudar projeto, que você já perdeu a passada. Se você não fez nesse período, entre março e abril, que são estações, são 3 meses, então seria entre março e abril, abril e maio, maio e junho, e junho e julho, meio de julho. Se você não fez isso, não tenha pressa. Você já perdeu a passada. Então não adianta querer fazer na estação errada, que vai dar errado na tua vida. Então não adianta. Ah, mas agora está chegando o final do ano, eu vou pegar 10º. Guarda, espera. Mas eu já comecei. Começou errado, tudo bem, peça perdão. Espere, tenha paciência. Você já quebrou a cara tantas vezes, já fez coisas erradas tantas vezes, então tenha paciência. É melhor você perder 3, 4 meses agora, até chegar o tempo exato, do que você perder um ano todo, ou perder vários anos. Talvez é isso que está acontecendo com você. Então não veja, pastor, eu quero comprar minha casa. Não comprou no período certo? Não fez no período certo? Então se prepara, começa a guardar, para que no tempo certo você possa romper. O que você deve fazer? Vai procurando, vai negociando, vai guardando dinheiro, né? Vai fazendo as coisas, vai levando debaixo de princípio, porque vai chegar a estação certa e você vai fazer. O que vai acontecer nesse período? Lembra? Deus passa. Olha que coisa forte, Deus passa, está marcado, fica um emblema, fica uma marca na terra, Deus passa. E aí, Deus vê que você está cumprindo o princípio. O que acontece? Você tem livramento. A morte vai se tornar em vida. O que era para ser caos vai se tornar em bênção na sua vida. Olha o que vai acontecer, Salomão dizendo. Então, Salomão começa Eclesiastes capítulo 3, verso 1, dizendo: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pronto. Aí o que ele diz? Verso 2. Aqui que está o que acontece nesse período. Ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O que aconteceu no Pessah? Um cordeiro morreu e o povo foi liberto. O povo de Deus nasceu. O que aconteceu no Pessah do Novo Testamento? Jesus morre, mas ele traz a vida. Então, tempo de nascer e tempo de morrer. Ficou claro? Então, nesse período, há
uma marca na história. Há um tempo profético estabelecido por Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, o que eu tenho que fazer agora? Você já perdeu essa estação, já fez errado na estação errada. Eu vou parar por aqui, senão eu entrego tudo e você não vai estar para assistir as outras lives. E eu quero que você me acompanhe nessa ideia. E eu vou pedir até para Sheila, se puder pegar essa live, baixar ela e mandar para mim depois, para eu colocar no canal do YouTube, ou se ela tiver acesso, colocar lá, porque vai ser importante também, mesmo que seja de forma vertical e não horizontal, mas dá para colocar lá e vai ser muito tremendo. Então o que acontece? Você já perdeu a passada, você já está rodando em ciclo, você já está perdido no ano. O ano, nós já estamos no mês 8 desse ano nosso aqui, e você está dizendo, poxa, o ano já chegou e eu não consegui romper. Então calma, respira fundo, tenha paciência. Se você não conseguiu fazer na estação certa, você perdeu apenas esse ano. Você tem mais ainda uma história para construir, mas faz da forma certa. O problema é você viver tempos errando. Então aprenda a estação certa. Aí talvez você me pergunte, qual é a estação que nós estamos agora? Qual é a estação que a gente está entrando? Nós vamos entrar, ainda nós estamos finalizando, dentro do conceito espiritual, a estação de verão profético. E nós vamos entrar agora no outono. Então, o que é o outono para mim e para você? É o tempo de descansar. É o tempo de você descansar. O que você tinha de fazer, você já fez. O que você tinha de conquistar, já conquistou. O que você já tinha de perder, já perdeu. Agora é o tempo de você renovar suas forças. Eu quero que você entenda que isso é importante. Talvez tem coisas que a gente deixa passar desapercebido. Por que Deus leva o povo para o Egito? Simples. Quando houve fome, Abraão desceu para o Egito. Deus não mandou ele descer para o Egito, ele desceu. Deus disse que cuidaria de Abraão. Só que Abraão resolveu confiar em sua força e desceu para o Egito e habitou no Egito. E aí, por causa da desobediência, gerou uma consequência. Uma quebra de um princípio gerou a consequência. Outra coisa, o povo foi levado para a Babilônia e ficou 70 anos em cativeiro. Olha que coisa tremenda. Abraão não confiou. E o povo descumpriu um princípio. Por quê? Deus havia dito o seguinte, que a cada 6 dias você trabalha, no 7º você descansaria. O povo judeu não fez isso. Estou falando do povo judeu, não estou falando da gente. O povo judeu não fez isso. E aí, cada 7 anos tem um ano de descanso da terra. Então o povo de Deus tinha que trabalhar 6 anos e no 7º nós tiraríamos um ano sabático. O povo não fez isso. Quanto tempo? 7 anos. Eles ficaram períodos de 7, no completar deu 7 anos. Então, esse período gerou, cada ano que eles não descansaram, gerou uma multiplicação. Então, eles ficaram 70 anos cativos, porque quebraram o princípio. Então, tudo que você planta, você colhe. Você conseguiu entender? Então parece brincadeira, não está ermo, está ali, está explícito, está colocado ali para que a gente aprenda. Então agora nós vamos entrar no período de descanso. Então talvez você está dizendo, não, mas aí eu estou juntando dinheiro do 13º, agora que eu estou sonhando, agora que Deus me despertou para eu fazer, agora que eu vou lançar meu projeto. Calma, espere o tempo certo. Não quer dizer que você não deva fazer, mas faça com entendimento, porque o período certo vai chegar na sua vida. Então agora é a estação de você descansar. Você pode até conseguir fazer nessa estação, mas descansa. Não se acelera. Não aperta o passo, não tente correr. Caminhe, descansa, toma uma água, traz o oxigênio para a tua mentalidade. Você está no período de você pensar na tua saúde, pensar em você. Um tempo de qualidade, vai estar um período de você descansar, viajar. Entendeu? Ah, mas eu não tenho nem dinheiro. Então, você não investe em você. E aí quando chega no período de você estar forte, você está cansado. Entendeu? Então olha o que Salomão está dizendo aqui, ó, verso 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. É esse período. Então, a morte vai embora e surge algo novo para você.
E aí é o tempo de você começar a semear, para que no tempo certo você possa colher. Esses 2 períodos aqui são períodos proféticos na minha vida e na tua vida. E você, acreditando ou não, vai acontecer. Só que se não é bom você tentar aplicar, querido, eu tinha muita dúvida sobre isso. Eu ficava me perguntando se isso era coerente, porque a religiosidade nos trava. Mas eu falei, eu vou aplicar isso na minha vida. E eu confesso que eu tenho obtido resultados, não naturais, mas sobrenaturais. Amém? Vou terminar aqui. Então, ó, eu dei os versículos, vou dar os versículos aqui para quem vai assistir depois, ou quem chegou. Assista, não vou dar os versículos, não, assista essa live. É uma live de 37 minutos, rapidinho. Você coloca na cozinha quando você está lavando a louça, ou limpando a casa, ou no carro, coloque e assista. Você vai aprender coisas importantes. Aí, eu vou fazer uma outra live, vou anunciar aí. Amanhã eu acho que eu não sei se eu consigo fazer. Eu acho que eu até consigo, não, amanhã eu não consigo. Talvez terça-feira a gente faz de novo, né? Aí eu vou falar sobre as outras estações. Aí você vai aprender a caminhar profeticamente. Eu vou falar de forma bem simples, não de forma muito difícil, com palavra difícil. Vou tentar trazer de uma forma simples para que você entenda. Amém? É muito forte isso. Olha, dentro desses períodos proféticos, são 9 tempos que Salomão vai dizer. Por que 9? Porque 3 períodos é do homem. Então, 3 períodos é o tempo do descanso. Então, não foi colocado esses períodos para que o homem descansasse. Então, os outros 9 períodos que a gente tem que passar, Deus está dizendo, é dessa forma que você tem que fazer. E esses 3 outros períodos é o tempo que você tem que descansar. Amém? Então, guarda teu coração. Compartilha essa live com alguém. E depois que terminar, gente, dá uma força para o AP. Vai lá, comente, deixa um comentário. Fala que foi importante para a sua vida, o quanto você aprendeu. E aí compartilha com mais pessoas. Divulgue com mais alguém. E terça-feira que vem, então anota aí, terça-feira que vem, a gente vem com mais ou menos essa live. E eu vou falar sobre o período que nós estamos vivendo agora, que nós vamos estar entrando, que é o período de outono, que é importantíssimo. Se você entender isso, você vai viver coisas extraordinárias. Eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com a graça do Deus Pai, com a bênção do Deus Filho e com a paz do Deus Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus.